Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nagira Albano. Hoje é dia 5 de junho de 2026, uma sexta-feira. Estamos começando mais um momento de um textinho daquele criança que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Oh, aleluia. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Meu Deus, apresenta a vida do meu esposo, desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo o canal João 330, que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços e desfazendo o arco, é o que eu te peço nessa hora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Preciosa palavra do Senhor hoje está no Salmo 126, 127 e no Salmo 128, tá bom? E o Salmo 126 diz assim: Cânticos de peregrinação. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a tua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que a missionária Nadir Albano desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo, Senhor, desse canal é simplesmente pregar a tua palavra, por genuína como ela é, para que teu nome venha a ser exaltado, para que teu nome venha a ser glorificado. Senhor, não é sobre mim, é sobre ti, é sobre a tua bondade, é sobre a tua misericórdia, a tua grandeza, pois o Senhor é justo e fiel e eu não sou, Senhor. Por isso eu me deleito, canta, eu me dobro na tua presença, para que teu nome venha a ser glorificado, para que teu nome venha a ser exaltado, através do canal João 330 e através da minha vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que eu diminua e desapareça e que Cristo apareça sempre. Amém, Jesus, amém? A palavra do Senhor vai dizer assim, ó, cântico de peregrinação. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho, né? Então, tá falando aqui, né? Quando eles vieram do exílio, tá bom? Eles vieram jubilando, eles vieram alegres, eles vieram maravilhados, né? Com o que Deus fez ali, né? Após o cativeiro. Então, ele continua dizendo assim: Então as nossas bocas encheu-se de riso e a nossa língua de cânticos de alegria, cantos de alegria. Até as outras nações se diziam: O Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Então, o feito de Deus ali com o povo de Israel, quando ele veio do cativeiro, foi algo notável, que todo mundo que olhava falava assim: Nossa, Deus fez grandes coisas, né? Foi Deus, né? Porque Deus já tinha feito grandes coisas quando tiraram eles como um forte do Egito. E agora, mais uma vez, Deus estava tirando o povo do cativeiro babilônico, né? E para isso, esse povo ele sempre vivia milagres, né? Nesse âmbito, né? Então, essa alegria, assim, de voltar, né, com honra, né, a Deus, né, entre as nações, é coisa tremenda, né? E aí, né, ele diz assim no 3: Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, né? O Senhor restaurou-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Então ele diz que ele está feliz porque Deus restaurou, trouxeram eles para casa, né? E por isso eles estão felizes, né? E a gente sabe que a seca, né, a fome, era uma maneira de Deus castigar o seu povo, cativeiro também, né? Então, tudo era maneira de Deus castigar o povo de Israel. E aí ele diz assim, tá bom? Aqueles que semeiam, né, lágrimas com cantos de alegria colherão. É muito interessante, né? Porque é uma metáfora da alegria, né? Um júbilo, assim, dizendo assim, aqueles que semeiam com lágrimas. Porque você não vai semear, né? Seu choro não vai, né, molhar a terra, não vai, maneira de dizer, porque eles choraram muito, tá? Então é simplesmente uma metáfora. E diz assim: aqueles que saem chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Então, é a maneira de dizer, né, que eles, né, confiaram em Deus e que Deus os livrou, né, chorando, né, mesmo na aflição, mesmo na tristeza. Aleluia, glória a Deus. Eles estavam crendo que Deus poderia livrá-los, né? Então, por isso, essa metáfora aí, né, que diz assim, é bem metafórica, alegria, porque a gente não vai molhar, né, a terra com lágrimas, porque haja choro para molhar a terra, né? Aleluia, né? Diz assim no Salmo 127, bem assim também, vamos lá. Ori canta, arabala xerecanta, diz assim, Salmo 127, Cântico de Peregrinação de Salomão. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor quem vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente,
por alimento. O Senhor concede o sono àquele a quem ele ama. Então tá mostrando, né, claramente que quando a gente confia no Senhor, né, quando a gente confia no Senhor, o nosso trabalho, aquilo que Deus faz prospera, a gente tem descanso. Mas quando não, Deus permite que nós sejamos oprimidos, tá bom? E é isso aqui, se não for o Senhor o construtor, porque se Deus não edificar em casa, a casa é inútil trabalhar, né? Então, assim, se Deus não for o pilar da casa, se Deus não for o construtor, se Deus não for o centro, né? Se a nossa adoração, se a nossa devoção, se a nossa santidade, que Deus estava dizendo assim para o povo de Israel, não for dele, é em vão, porque ele é o povo escolhido do Senhor, né? Aqui no Velho Testamento, ok? Então, eles perceberam que todas as bênçãos, né, todas as dádivas, não era realização própria, e sim de Deus. E para mim, para você também, igreja, se a gente trazer para os dias de hoje, eu e você que fomos enxertados na videira verdadeira que é Cristo, nenhuma dádiva, igreja, é glória nossa, é misericórdia de Deus, tá? É para glória dele, né? Então, esse cântico de peregrinação aqui, né, ele deixa assim, né? Então, Salomão, e que diz aqui que é de Salomão, mas provavelmente não foi, né? Mas assim, ele fornece assim abrigo e segurança, alimento, cuidado que Deus tem com o seu povo, né? Casa, abrigo doméstico, construtor. Então, é a maneira de mostrar que Deus que está cuidando, que está adornando, que está zelando. Então, uma boa colheita, né? Tudo que nós temos vem da mão do Senhor, né? Porque a labuta, igreja, não é fácil não, tá bom? Mas quando a gente está com o Senhor Deus, ele, né, ele consegue dar um fardo mais leve, né? Porque não é fácil, igreja, mas Deus, ele é misericórdia. Então, misericordioso, então a gente tem que amar o Senhor. E ele diz mais aqui para mim e para você assim, ó, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá como flecha nas mãos dos guerreiros, são os filhos nascidos na juventude, né? Igreja, os nossos filhos são herança do Senhor. Nós temos que cuidar deles, nós temos que zelar, e não é fácil, igreja, não é fácil lidar, principalmente com essa geração de hoje. Agora, você imagina o povo de Israel, né, manter os filhos ali, rente ali, né, longe ali das demais nações pagãs, para não se contaminar com as mulheres, né, pagãs. Não era fácil para este povo também, né? E ele diz assim: como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia de filhos, não será humilhado quando enfrentar seu inimigo no tribunal, né? Por quê? Porque enfrentar o inimigo ali, né, e sozinho, sem nenhum defensor, né, e os filhos serviam de testemunha naquela época para defender. Então, ter muitos filhos significava recompensa, bênção em várias esferas, tá bom? Aí o Salmo 128 vai dizer assim, olha só, como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Igreja, temer a Deus e andar nos caminhos do Senhor. O povo de Israel, quando fazia isso, eles eram felizes, eles eram abençoados, eles eram prósperos. Então, a bem-aventurança do homem justo e piedoso é estar no caminho do Senhor, né? É ter sabedoria, é ter um lar abençoado, né? Não, nós não estamos, né, como eu posso dizer, isento, né? O povo de Israel não estava isento de passar por dificuldades, porque realmente tem, né? Mas ele vem relatar, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero, ok? Com aquilo que Deus te dá, né? Porque Deus, ele ajuda, Deus, ele sustenta. Então, ele afirma, né, que a bem-aventurança e a felicidade somente está nele para o povo de Israel. Então, é feliz, né? Aquele que teme ao Senhor, seus caminhos, entendeu? As bênçãos sobre o seu trabalho, Deus prospera. Ele diz assim, sua mulher será como a videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Então, igreja, é muito interessante, porque a gente vê duas videira, né, e oliveira. Você sabe, igreja, que a videira, eu acho muito interessante, eu vou abrir essa aspas aqui, para vocês, algo que eu acho muito interessante. Sempre quando fala de videiras, né? E quando fala de oliveira, quando fala de videira, fala de vinho. Quando fala de oliveira, fala de azeite. E azeite e vinho, naquela época, numa mesa de uma família, era sinônimo de prosperidade, era sinônimo de alegria, né? Então, você ter uma videira ali, né? É algo tremendo, né? Tanto vinho e azeite, é prosperidade, ok? Da parte de Deus, né? Então, você conseguir entender, aleluia, glória a Deus, que na sua mesa tinha essa refeição, que era uma bênção, né? Como que para nós, nos dias de hoje, na cultura de Israel ali, né, o vinho e o azeite era sinônimo de bênção, porque não é igual hoje que a gente vai no mercado, a gente tem na prateleiras, a gente tem
congelados, a gente tem hambúrguer, tem salsicha, tem bife, tem isso, tem aquilo, né? A gente sabe que o prato trivial do brasileiro é o básico mesmo, arroz, feijão, batata frita, ovo, essas coisas, né? Mas a gente vê que o vinho, quando eles tinham vinho e eles tinham o azeite, era a bênção, né? Ah, também ainda tinha um azeite que, né, servia para acender as lamparinas, ainda tinha tudo isso, tá bom? E diz assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, a bênção do Senhor, né, para aquele homem, então ele tinha azeite, ele tinha brotos de azeite, ele tinha, né, videira, então ele era um homem rico, tá? E além de tudo, ele era próspero, por quê? Porque ele servia a Deus, então era frutífera a casa dele, né? O seu trabalho era próspero, então ele era feliz com aquilo que Deus fazia com ele. Então a gente tem que ter em mente, igreja, se aquilo que eu e você não tiver, aí vai ser a gente voltar no salmo anterior, tá bom? Que é o 1, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Por isso, nós temos que ter em mente que Deus é quem constrói, Deus é quem faz, Deus é quem ajuda. Oricântara, suricântara, mandaçá, é tudo para a glória de Deus, igreja. Nós não podemos achar que nós somos alguma coisa, nós não somos nada. Igreja, é sempre para a glória do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então a gente tem que ter isso em mente, amém? Ori, cântara, suri, cântara, manda sai, aleluia. E detalhe, né? Olha outra, aí ele diz assim, né? Vamos lá. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Outro detalhe que eu queria deixar: o Salmo 127 e o Salmo 128 é um complemento do outro, ambos falam de família, tá bom? E diz assim: que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Veja os filhos dos seus filhos e haja paz em Israel. Porque quando havia paz em Israel, mostrava que Deus estava no meio dele, tá? Então, toda vez que tinha paz, é porque o povo de Israel estava voltado, estava adorando a Deus de verdade. Porque quando eles não estavam, Deus entregava ele nas mãos, né, dos seus opressores. E aí, né, eles iam para a guerra, ia para um monte de lugar e não havia paz. Amém, igreja? Essa é a palavra que o Senhor colocou nos nossos corações nessa tarde, neste dia, né, para a gente está estudando. Então, que a bem-aventurança, que a prosperidade daqueles que servem a Deus verdadeiramente é algo real, né? E que o povo de Israel viveu. E que se eu e você formos obediência à palavra do Senhor, nós também viveremos. Tem metáforas? Tem. Né? Tem igual o Salmo 124, né? Que o leão vem endereçado. Tem. Tem as obras da maldade que passa todo o tempo tentando nos tirar do caminho. Tem. Mas acima de tudo, tem um Deus que está com seus olhos fixados naqueles que nele temem e confiam. Amém? Deus abençoe vocês. Tenha aí um final de semana abençoado. Um feriado abençoado em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe e fique na paz. Deus abençoe.